Tudo bom, pessoal? Primeiro vídeo gravando aqui no escritório de Milão para vocês. Nós estamos no começo de junho, então possivelmente esse vídeo vai um pouco mais para frente ali para vocês assistirem, porque nós ainda estamos tentando terminar aqui o escritório. Essa é a minha mesa, nós pegamos uma sala aqui do lado. Quem já viu os vídeos antigos nossos gravados aqui em Milão sabe que era bem pequeno o escritório, então a gente ampliou aqui. Eu peguei a sala do lado para colocar as pessoas que trabalham aqui conosco. Essa sala aqui, que era a sala anterior, que ficavam 3 pessoas, eu coloquei a minha sala aqui, então eu fiz uma decoração diferente. Eu trouxe dessa vez aqui alguns certificados meus, alguns prêmios que a gente ganhou, e eu vou deixar ele por aqui, porque eu acho que esse aqui é um cantinho que eu gosto demais de vir trabalhar, principalmente nas férias. Acaba sendo super gostoso, acaba sendo diferente, e o Rafa também acaba tendo oportunidades aí de praticar o italiano dele. Mas vamos lá, eu quero falar uma coisa para vocês. Nesse primeiro vídeo eu quero trazer para vocês uma coisa que eu vi acontecer aqui. Antes de vir para cá, nós fomos para Londres, o voo foi direto para Londres, nós fizemos uma escala em Londres porque eu tinha uma palestra para dar. Aí eu dei essa palestra, na verdade eram 2 palestras, eu dei essas 2 palestras, nós dormimos lá e viemos hoje aqui para Milão, chegamos hoje de manhã aqui em Milão. Eu percebi umas coisas bem diferentes acontecendo aqui. Primeiro, aqui que eu falo é Europa, tá? Primeiro, eu nunca vi tanta gente, nitidamente assim, eu não quero pré-julgar, mas pelo que eu ouvia das palavras ali falando, deles conversando e pelo estereótipo deles, não eram londrinos, tá? Então, quer dizer, na minha opinião, a grande maioria ali eram imigrantes e muitos deles pareciam imigrantes refugiados. Preocupante, tá? Quem tiver aí em Londres agora, ou quem estiver em alguma cidade da Inglaterra ou do Reino Unido, comenta aqui como é que tá aí na sua cidade, tá? Mas eu percebi muita gente ali, muita gente mesmo, na rua, principalmente pessoas que pareciam ser refugiados, tá? Muitos homeless parecendo refugiados. Conversei com 3 amigos meus, e eles estavam se queixando bastante dessa história, principalmente do fato de o londrino ter que pagar impostos que eram muitas vezes revertidos para essas pessoas que alguns inclusive estão ilegais dentro do país. Então esse foi um grande problema. Quando eu cheguei aqui em Milão, um amigo meu, português, veio me encontrar comigo para a gente tomar um café junto, e nós sentamos numa cafeteria para tomar. Eu não tomo café, eu tomo chocolate, então nós tomamos um chocolate, conversamos ali um pouquinho antes de eu ir pro hotel. E ele estava me contando que em Portugal tá bem complicado, né? E que os portugueses têm reclamado muito dos brasileiros. Isso eu já vinha escutando antes. É muito difícil você generalizar. Se você está em Portugal, se você é português, quiser comentar aqui, eu agradeço bastante. É difícil você generalizar como todos os brasileiros, né? Eu tenho muitos amigos portugueses, muitos mesmo. Vocês não imaginam quantos. Eu tenho muito mais amigo, inclusive, português, do que amigos brasileiros, inclusive no Texas, onde eu moro, né? Em Houston. E a comunidade portuguesa, ela tem uma cultura diferente. Ele é mais acolhedor, ele confia mais, ele se entrega mais. O brasileiro, pelo menos, e eu falo isso aqui, eu como brasileiro posso fazer minhas críticas, tá? O brasileiro, ele quer ser esperto o tempo inteiro, né? E também não estou generalizando, mas a grande maioria é assim. É o jeitinho brasileiro, é ser o esperto, é ser eu vou dar um jeito aqui, eu vou resolver isso aqui, eu vou fazer isso aqui do meu jeito. Ele quer trazer a cultura dele e colocar a cultura dele num outro país. Eu vejo isso acontecer nos Estados Unidos o tempo inteiro. E esse português, amigo meu, estava reclamando muito disso. Não especificamente dos brasileiros, mas eu entendi que os brasileiros estavam ali no meio da conversa dele também, né? Principalmente os que estão em Portugal, não os que estão na Itália. E isso começou a me fazer pensar bastante, por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu nunca fui mal recebido em nenhum país, nunca. Eu tenho escritório em 4 países, tenho um relacionamento maravilhoso com os meus sócios. Nenhum dos meus sócios é brasileiro, e só no Brasil. Fora do Brasil, nenhum deles é brasileiro. Eu tenho um relacionamento muito bom com eles, eu acredito que eles também têm um relacionamento muito bom comigo, porque eu sei respeitar os limites deles, assim como eles sabem respeitar os meus limites. E isso faz com que a gente tenha uma troca muito legal, não só de cultura, mas de informação, de profissionalismo, de respeito. Eu acho que isso é muito importante. E aí o que aconteceu? Eu saí desse café, fui pro hotel,
cheguei no hotel, deixamos as malas, o Rafa foi fazer as coisas dele, eu vim aqui para o escritório. Quando eu cheguei aqui no escritório, todos aqui são italianos, todos os que trabalham para a gente, e o meu sócio aqui é italiano. E a gente começou a conversar e a gente tem percebido que muitas pessoas na Europa estão querendo sair da Europa, né? E outras pessoas que estão fora da Europa querem vir para a Europa. Essa migração normal que sempre aconteceu no mundo há centenas de anos atrás, quiçá milhares até, a gente vê as pessoas andando, né? Onde elas se adaptam melhor, onde elas têm uma melhor forma de enxergar a sua própria cultura, os seus valores, a sua religião, o seu trabalho, o que for. Nessa conversa com eles, eu percebi uma coisa, que existe uma reclamação muito grande também de outras comunidades que estão chegando na Itália e estão causando aí um desconforto do povo italiano, né? E aí a gente vê essa história da legislação nova aí, onde muitas pessoas que eram netos de italianos ou que eram bisnetos de italianos estavam aplicando cidadania italiana e não conseguiam, né? Agora não vão conseguir mais. Esse vai ser uma disputa judicial agora que vai encarecer demais esse processo para as pessoas que estão fazendo isso, né? E por que isso vem acontecendo? Porque as pessoas estão perdendo a identidade. Os países estão perdendo a identidade deles. Imaginem se no Brasil nós tivéssemos uma invasão de indianos, de chineses, de venezuelanos, do que for, né? De qualquer lugar do mundo. Se nós tivéssemos uma invasão disso e essas pessoas fossem para o Brasil com a intenção de manter os costumes, manter algumas tradições, chega até a ser um pouco esquisito, né, falar um negócio desse, porque imagina, às vezes é melhor até que não mantenha algumas tradições do Brasil, né, porque se você for olhar aí, principalmente as tradições musicais de ultimamente, elas não têm grandes valores, elas não têm grandes referências, né, muito menos artísticas. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A pessoa chega ali, quer impor a religião dela, quer impor os costumes dela, quer impor a tipicidade da comida dela, das festas dela, dos feriados dela. Isso muda totalmente a essência de um determinado país, né? Seja boa ou seja ruim, isso muda. E esse é o ponto que eu percebi as pessoas reclamando muito. Não é o fato de terem imigrantes chegando nos países aqui. O problema é que esses imigrantes estão chegando com o intuito de colonizar, de mudar a forma com que as coisas estão acontecendo. Mudar os costumes, mudar as tradições, mudar até a estética de bairros. Então isso acaba incomodando bastante. Então eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês pensarem nisso. Se você pensa em sair do seu país, seja ele qual for, a primeira coisa que você precisa pensar é que se você está no seu país e quer sair dele é porque alguma coisa não está legal para você. Sejam os valores, seja a política, seja a economia, seja o trabalho, seja a segurança pública, seja o que for. Se você quer sair é porque não está legal para você. Você pegar os mesmos costumes, as mesmas atitudes e transportar para um outro país, você está simplesmente mudando o problema de lugar. E levando o problema para alguém que não tem nada a ver com aquele problema original. Esse é o ponto que vem sendo criticado em muitos países. Seja nos Estados Unidos, seja aqui na Europa, seja em qualquer lugar do mundo, ninguém quer ser invadido. A gente percebe aqui, eu estava conversando com esse meu amigo em Londres, ele falou, Daniel, hoje você não tem ideia de quantas mesquitas nós temos em Londres. E você tem aí praticamente 50% da população muçulmana. Mas a nossa origem não era muçulmana. Nós não temos problema em termos muçulmanos aqui. Nós temos problemas em eles quererem mudar a nossa cultura como um todo, né? E esse é um grande problema mesmo que tem acontecido em vários lugares do mundo. Isso é o que vocês precisam pensar. Se vocês querem ir para algum lugar, mantenha o seu valor, mantenha a sua religião, mantenha o seu respeito, mantenha a sua moral, mas lembre que você está indo para um outro lugar e que você precisa respeitar os usos, costumes, tradições daquele outro lugar. Aí você vai ser sempre muito bem-vindo. Deixe a sua opinião aqui embaixo, obviamente com respeito a todos, que isso é o mais importante aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado.